a gente pode estar diante de uma das maiores oportunidades dessa década para o mercado de fundos imobiliários. Se a gente for olhar para o IFIX no último ano, ele subiu ali mais ou menos 3,5%, nada demais. Só que o fato é que tem muita gente dizendo que a gente está vivendo uma distorção nos preços e que o mercado está extremamente barato. Será que chegou a hora de comprar pesado fundos imobiliários? Como saber qual e quando o fundo imobiliário comprar? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Olha só, quando eu estava montando esse vídeo aqui, eu me deparei com esse trecho do professor Baroni, uma das maiores referências no mercado de fundos imobiliários do Brasil. Nós estamos só começando isso aqui, esse negócio vai crescer muito ainda, e quando crescer e chegar os fundos de pensão mesmo para valer, os institucionais para valer, os investidores estrangeiros para valer nisso história, o preço não pode ser esse. Porque assim, quem está precificando o mercado de fundos imobiliários hoje, eu acabei de te dizer, é na média quem tem 50 mil, e que na mediana é 3 mil reais. Ou seja, segundo o Baroni, o mercado de fundos imobiliários do Brasil é extremamente mal precificado. Justamente por ser um mercado ainda majoritariamente formado por pessoas físicas, que basicamente saíram dos seus CDBs, da sua renda fixa, da poupança, do imóvel que eles tinham para aluguel e foram para fundos imobiliários. Tudo em busca de uma renda isenta e uma renda maior através dos seus aluguéis. Beleza, se essa é a narrativa, vamos dar uma olhada nos números para ver se eles confirmam o que a gente está falando. E para isso, a gente sempre se baseia numa métrica chamada preço por valor patrimonial, o famoso PVP, que basicamente busca comparar o preço em que um imóvel está sendo vendido com o seu valor realmente justo. Vamos dar um exemplo claro aqui, como é o caso do HGRE, o segundo maior fundo de escritórios do Brasil. E aí eu trouxe aqui 3 de muitos imóveis que ele tem no seu portfólio, para a gente lembrar que como é um fundo de tijolo, tem tijolo por trás daquele portfólio ali. E aí como é que acontece a medição do preço por valor patrimonial para chegar nesse 0,70 que ele está aqui agora? Bom, normalmente para fundos de tijolo, o que acontece é que mais ou menos a cada um ano eles realizam uma nova avaliação de quanto aquele portfólio de imóveis todos vale em termos de preço justo. E aí eles chamam um profissional terceiro de fora do fundo para fazer essa avaliação e dizer, olha só, aquele prédio ali custa, sei lá, 300 mil reais. Então, e depois de fazer todo o somatório de imóveis do fundo, a gente chega no valor patrimonial daquele fundo. E assim a gente já tem a parte de baixo da equação preço por valor patrimonial. E aí agora basta a gente pegar o preço que está sendo negociado a cota do fundo naquele momento do mercado para chegar nesse valor, que no caso do HGRE está em 0,70. É por isso que não é incomum a gente falar que o HGRE, por exemplo, está com um desconto de 30% em relação ao seu valor justo. Ah, Felipe, mas tu tá trazendo só um exemplo ali de um fundo barato, como é que tá o mercado como um todo? É isso que a gente vai ver baseado nessa notícia que a gente viu aqui, ó. FIIs vivem distorção e abrem oportunidade de compra. E o que mais chama a atenção é que se a gente separar o mercado de fundos imobiliários por setores, o que a gente vai ver é que todos eles, tirando o mercado de fundos de hotéis, que são praticamente quase nenhum na bolsa, todo o restante está com PVP abaixo de 1, tirando também o setor de agências bancárias, né, que tem menos fundos aqui em representação. E principalmente quando a gente olha para o setor de lajes corporativas, como era o caso ali do HGRE, a gente vê um PVP de 0,75. É um desconto médio, em geral, muito alto para esse nicho e para todos os fundos imobiliários da bolsa. Então, sim, de forma geral, o mercado segue muito barato nesse momento. E isso está acontecendo por duas principais razões. A primeira delas é o receio que o mercado tem em relação à taxa de juros, porque afinal de contas ela voltou a subir na última reunião do Copom, voltando a seus 10,75, primeira subida desde 2022. E é natural que quando a Selic tende a subir um pouco mais, os ativos de risco caiam um pouco mais. Só que o Rodrigo Abud, o gestor da VBI Real Estate, ele tem uma tese sobre isso. Abre aspas, um shopping bem alugado e vendendo bem um galpão logístico que mantém seus fundamentos em um prédio na Faria Lima não vão perder 15% do seu valor por causa de uma reunião do Copom. O que ele está comparando aqui é uma análise micro com uma análise macro. Ou seja, para quem está olhando de cima para baixo, ou seja, partindo da premissa da macroeconomia para depois fazer análise de ativos, a variação da Selic é muito relevante e faz sentido nos preços. Agora, para quem faz uma análise de baixo para cima, chamada análise micro, quando você seleciona um ativo de qualidade, com bons fundamentos e com uma boa estratégia, não importa tanto assim a Selic, aquele ativo vai performar no médio e longo prazo. Então, na prática, esse medo dos ativos estarem tão baratos nesse momento seria meio injustificado, contanto que você saiba escolher os ativos da tua carteira. E o segundo motivo para a gente ver o mercado mais barato assim é o fiscal do Brasil. Afinal de contas, a gente está vivendo um período de aumento de impostos e negligências com as contas públicas. E aí entram as palavras do André Freire,
Freitas, gestor ali da Red Investimentos, uma das grandes gestoras de fundos imobiliários do Brasil, fazendo uma analogia sobre isso. Abre aspas, é como se você tivesse um time na sua empresa trabalhando e mesmo com dificuldades está entregando resultado, mas o presidente da companhia só dá a bola fora. De novo, o André faz uma comparação entre micro e macro aqui, defendendo a forma de você investir em bons ativos, saber selecionar os ativos, para que a sua preocupação com política, com taxa de juros seja cada vez menor. E aí a gente olha para tudo isso e fica a pergunta, como é que a gente sabe se os fundos imobiliários são uma oportunidade da década ou não? E mais, qual fundo imobiliário comprar e quando? É isso que a gente vai responder nesse vídeo de hoje. Até porque essa era a mesma dúvida que tinha o Fábio, um investidor que investia pouco mais de 3 milhões no seu portfólio em fundos imobiliários. E o grande ponto é que existem mais de 400 fundos imobiliários na bolsa. Será que todos são uma oportunidade? Quais deles escolher? E no caso do Fábio, quando ele procurava uma próxima oportunidade no mercado de fundos imobiliários, ele confiava na opinião do assessor de investimentos dele da época. E o resultado disso foi uma concentração muito forte em ativos de alto risco, chamados de fundos C-tipados, que basicamente foram indicados pelo assessor de investimentos dele porque geram uma comissão muito maior para o profissional que fez a venda. Só que no final do dia, o Fábio, dono dessa carteira, não sabia exatamente por que cada um daqueles fundos estava ali, por que cada um tinha uma concentração maior do que outros fundos, e o que é que ele deveria fazer daqui para frente. Será que comprar um pouco mais de renda fixa? Comprar ações em dólar? Comprar ações no mercado brasileiro? E eu vou te falar que isso tudo é muito compreensível. O Fábio era um empresário do setor de tecnologia que vendeu sua empresa e ainda trabalha no ramo focado em tecnologia. Não dá para esperar que ele tenha tempo, expertise o suficiente para montar a sua própria estratégia e se sentir seguro com isso. Por isso que ele precisava de um plano estratégico muito claro de como ele deveria investir melhor esses ativos. Foi o que a gente fez com ele na nossa consultoria gratuita aqui do Clube do Valor, mostrando a nossa forma exata de como você sempre vai saber qual ativo comprar e qual ativo vender. O mais legal disso tudo é que você também pode participar de uma consultoria gratuita como essa do Fábio. A única coisa que você tem que fazer é preencher teu nome e teu telefone num link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo. Como essa primeira consultoria é 100% gratuita, você não tem nada a perder. No mínimo, você vai ter uma segunda opinião profissional de como é que você investe hoje. Dito tudo isso, vamos ver se os fundos imobiliários são a oportunidade da década ou não. E a resposta dessa pergunta é sim. Os fundos imobiliários podem ser a oportunidade da década para muitos investidores, mas não para todos. Se você é um investidor que não está focado no longo prazo, que tem objetivos ali mais de curto prazo, que quer ganhar dinheiro mais rápido, ali em um ano, ou que tem um objetivo de comprar uma casa daqui a 1 ano e meio, ou de trocar de carro daqui a 2 anos, os fundos imobiliários não são uma oportunidade para você. O teu foco, como um objetivo de curto prazo, tem que estar ali no Tesouro Selic da vida, muito mais tranquilo e sem risco. Agora, para um investidor que foca em longo prazo, que foca na sua liberdade financeira e tem perfil de risco mais arrojado, aí sim, os fundos imobiliários podem fazer sentido. Principalmente quando eles estão em preços mais baratos como agora. Esse gráfico aqui mostra o desempenho dos fundos imobiliários 12 meses depois em relação a um preço por valor patrimonial medido nos últimos anos. O que a gente vai perceber é que quando a linha azul aqui, que é o preço por valor patrimonial médio do mercado, fica abaixo de 1, como foi o caso entre 2013 até 2016 mais ou menos, onde o mercado de fundos imobiliários estava barato, o retorno dos 12 meses seguintes de quem comprou os fundos imobiliários baratos naquele tempo ali, mostrado pela linha cinza, tende a ser acima da média. E o contrário também é verdade. Quando o mercado de fundos imobiliários está com o preço por valor patrimonial acima de 1, a tendência é que o retorno dos fundos imobiliários 12 meses após aquela compra ali seja mais baixo, como mostrado pela linha cinza aqui nessa segunda parte do gráfico. E aqui a gente começa a perceber que sim, essas janelas de preço barato, elas podem ser muito positivas para o investidor. Agora, novamente, se existem mais de 400 fundos imobiliários na bolsa, você vai comprar qual? Vai sair comprando os melhores que você encontrou na internet? Porque afinal de contas, quem fez isso lá em 2021 se deparou com fundos imobiliários como o DEVA 11 e o HCTR 11, por exemplo, como os melhores fundos imobiliários para investir, com dividendos mensais que atraíam ainda mais, chegando a 1,3%. Só que de lá para cá, o que a gente viu acontecer com o HCTR 11 foi cair mais de 73%. E muita gente comprou aquele fundo imobiliário naquela época, por estar barato, por estar com qualidade. Inclusive eu e a nossa estratégia aqui do Clube do Valor na época. Assim como vários outros influencers, como o Raul, que fez uma análise daquele fundo na época, falando bem, o Alberto, como o Gabriel também. E isso aqui nos mostra que apesar do fundo estar barato pelas métricas naquela época, coisas negativas podem acontecer sim. Imagina se cada uma das nossas estratégias aqui tivesse concentrado muito dinheiro num fundo como o HCTR, ou se tivesse entrado com a cabeça de comprar para nunca mais vender um fundo imobiliário. Aí sim o prejuízo teria sido muito maior. Só que na verdade não foi o caso para nenhum deles. Todas as estratégias de fundos imobiliários aqui do Clube do Valor, por exemplo, contam com 15 fundos imobiliários diferentes. E numa carteira de investimentos como um todo, nunca é prudente você ter somente fundos imobiliários. Você vai ter ações internacionais, você vai ter um pouco de renda fixa aqui e acolá. Então, um fundo imobiliário somente dentro da tua carteira, ele não deve ter uma significância muito alta. E é por isso que a nossa principal estratégia de fundos imobiliários aqui hoje é comprar os fundos imobiliários mais perenes e consolidados
mercados com dividendos consolidados no mercado, no que a gente chama de estratégia classe A, e que vários fundos dessa estratégia estão com PVP abaixo de 1, como é o caso do VISC11, por exemplo, ali com seu preço-valor patrimonial abaixo em 0,85, ou um fundo de papel como o CPTS11, que está 10% abaixo do seu valor justo nesse momento. E se você quiser conhecer 7 outros fundos imobiliários que estão dentro da estratégia dos fundos mais perenes e consolidados da bolsa, a estratégia FIIs classe A, além de entender detalhes de como essa estratégia funciona, eu te convido a baixar um e-book gratuito que eu mesmo escrevi nesse link que eu vou deixar aqui em cima no card ou na descrição do vídeo. Então, sim, existem várias oportunidades no mercado, tudo depende de como você vai montar a tua carteira de investimentos e a tua estratégia de selecionar fundos imobiliários. Aqui eu tenho 2 links que podem te ajudar com isso tudo. Agora, se você quiser conhecer a grande mentira que você vem ouvindo sobre imóveis aqui no Brasil, desde que você se entende por gente, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei isso tudo em detalhes. Estou te esperando por lá.